Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos pela internet, né? Deus tem uma bênção para cada um de nós, né? Ele é riquíssimo em misericórdia. E Ele tem bastante bênçãos para nós. E eu vim para ser abençoado. E vou voltar daqui abençoado. Eu creio assim. Amém? Você crê? Ah, você veio para ser abençoado? Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 53 e o verso 1. Graças a Deus. Isaías capítulo 53, o verso 1 até o verso 5. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nos diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado, e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor Jesus, por estar aqui mais uma vez. Nós queremos dizer ao Senhor que estamos alegres porque o Senhor nos trouxe a este lugar para te adorar. E nós queremos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nós pedimos, Senhor Jesus, a sua unção, pedimos a sua permissão para entrarmos em sua presença e adorar, Senhor. Entrar diante da glória de Shekinah nessa noite. Pai, nós queremos sair daqui verdadeiramente diferente de quando nós cheguemos. Eu creio que aquele que chegou enfermo, ele quer sair sarado. E o Senhor é o Deus que sara todas as enfermidades. O Senhor é aquele que cura, é aquele que abençoa, aquele que liberta, é aquele que salva. E nós viemos em sua presença confiando nessa noite, Pai. Por isso entregamos a Ti a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Por isso eu peço ao Senhor nesse momento, eu oro para que o Senhor unja-me para cantar, na unção para Te adorar, Senhor, para que o nosso louvor possa invadir a presença do Senhor e a Sua glória possa descer nesse lugar, Pai, ungindo os músicos, ungindo a cada irmão que vai cantar, desde a criancinha até o irmão mais idade, Senhor. Tudo aqui é para a honra e a glória do Seu nome. Toma o controle, Senhor, pois é para a sua glória. Amém, amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar? Vamos cantar? Ah, sim, é melhor. Vamos começar a se entender, né? Louvado seja 220 do Inário, divino companheiro. Vocês estão com frio? Amém? Uns estão, uns não estão, né? Mas quem está com frio, vamos então adorar o Senhor Jesus Cristo, que nós vamos se aquecendo, né? Aleluia! Nós nunca estamos sozinhos. O divino companheiro do caminho está sempre conosco. Ele é o amigo para todas as horas. Vamos lá? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda sombra. Vamos lá, erga a sua voz, adora o Senhor Jesus Cristo. Eu já tenho a luz.
Vamos pedir para Ele ficar conosco? Fica, Senhor, já se faz tarde. Ele quer ouvir agora. O meu coração para pousar. Você quer pedir para Ele? Faz em mim morada. Pra permanente. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor, Meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me até chegar. Toda a igreja bem alto, fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. De novo, fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Glória a Jesus. Podem assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos ouvir o irmão João vai cantar o hino com a igreja. Som. Vamos contar aos 197 do nosso cenário. Fiel amigo. Com palmas. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Dele só, não há amigo mais nobre. Não há, nem mais humilde, mais feliz. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoado.
Deus Santo sempre vela. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro. Ele só. Amém. Vamos ouvir o irmão Jair Azevedo. Deus abençoe a cada um. Estão bem, irmãos? Na procura da ovelha perdida, existe alguém sempre a procurar. Este alguém é Cristo, o sumo pastor. A sua ovelha ele quer achar. No passado foi ovelha feliz, quando no aprisco ela se encontrava. Mas um certo dia ela se ausentou, e para o rebanho nunca mais voltou. Está perdida em qualquer lugar. Dia e noite olhando do alto, o pastor está com voz amorosa vive a chamar a sua ovelha que se desviou. Volta depressa se estás cansada ou talvez ferida. O pastor te ama, ovelha querida, e hoje mesmo quer lhe abraçar. A ovelha perdida é você, irmão, que da igreja você desviou. O pastor chora pela sua ausência, pois seu lugar vazio ficou. Volta depressa para o seu lugar, pois 99 o pastor contou. São 100 ovelhas conferindo outra vez de novo. Infelizmente
infelizmente só você faltou. Dia e noite olhando do alto, o pastor está, com voz amorosa vive chamar a sua ovelha que se desviou. Volta depressa se estás cansada ou talvez ferida. O pastor te ama, ovelha querida, e hoje mesmo quer te abraçar. Aleluia. A ovelha perdida é você, irmão, que da igreja você desviou. O pastor chora pela sua ausência, pois seu lugar vazio ficou. Volta depressa no seu lugar, pois 99 o pastor contou. São 100 ovelhas, o total de todas, ele conferindo outra vez de novo. Infelizmente só você faltou. Dia e noite olhando do alto, o pastor está, com voz amorosa a sua ovelha que se desviou. Volta se estás cansada ou talvez ferida. O pastor te ama, ovelha querida, e hoje mesmo quer lhe abraçar. Do Senhor, parágrafo 9, página 9, parágrafo 43. Ele diz assim, aí nós vamos indo e nós vamos conversando, né? Como Davi disse que sua alma tinha sede de Deus, como o servo tinha sede das correntes das águas, o pequeno veado ferido que os cães arrancaram um pedaço do seu lado, e com um puxão ele escapou disso, e fica de pé, bramando, e observando onde, cheirando com o sentido que Deus lhe deu, pode sentir o cheiro de águas por milhas, e levanta sua pequena cabeça no ar enquanto está perdendo sua vida através da perda de sangue, e ele sabe que se conseguir chegar até essa nascente, que conseguirá viver, ele conseguirá viver. Nada vai pegá-lo, então, se conseguir chegar até a água, ele enganará todo o cão que se pudesse pôr atrás dele, pois sabe que ele encontrou o recurso que dá a vida. Se aquele veado, aquele servo estar correndo dos cachorros e ele conseguir chegar em um rio, dificilmente que os cachorros vão pegar ele, porque ele faz com que o cheiro dele a água leve e eles percam ele ali, né? Agora, assim diz o profeta, é o homem, é a mulher, se ele se achegar em Jesus Cristo, ele está protegido, ele está guardado, né? Aleluias, nada vai, nenhum demônio do inferno, o profeta diz, vai poder pegar ele, porque ele está protegido por Deus. Aleluias. Quando a igreja chega a esse ponto, que Cristo significa tanto para nós, que temos sede de estar na presença dele. Você tem sede de estar na presença dele? Aleluias. Então veja o que o profeta diz. Isso é um recurso que dá vida. Nenhum diabo poderá alcançar você. Veja. Aleluia. Se você tem sede de estar na presença dele. Veja. Até a própria morte é derrotada. Aí, que esperança, que lugar. Revigoramo-nos e fazendo isso, lembramo-nos que Cristo foi aquele o qual tornou isto possível para nós. Foi Ele quem fez estas coisas por nós. É necessário nós lembrarmos-nos dEle, aleluias, todos os dias. Pois lembre-se, certa feita éramos estrangeiros e sem Deus, gentios levados por ídolos mundos. Mas lembre-se, Cristo morreu, não pelo judeu, mas por toda a criatura da raça caída de Adão. Cristo morreu por mim e por você. Aleluias.
vale a pena nós servirmos Ele, não vale? Aleluias! Quando vimos nos lembrar dele, na sua nascente, da comunhão, isso deveria nos lembrar do tempo quando Israel fazia sua jornada, e vinham, entretanto, até o cumprir o dever, o caminho do Egito para a libertação deles, para a terra prometida. E no próprio cumprimento do dever, ficaram sem água, e estava seco em todo local que se olhava, lugar todo, debaixo de todo monte onde deveria estar, onde deveria haver nascente. Estava tudo seco ali. Veja, não havia nada. Estavam perecendo no deserto. E então apareceu a rocha, que Moisés feriu esta rocha, e dela veio abundância de água. Todo homem sedento, toda mulher sedenta, criança, ou mesmo toda besta sedenta, pôde beber abundâncias de águas. Aleluias. Porque ali a rocha era Cristo, e aquela rocha deu água para todos beberem. Olha o que o profeta diz, como João 3,16, o texto de ouro da Bíblia disse: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê, tenha comunhão, lembre-se dele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós crermos, nós teremos vida eterna. Se nós crermos na palavra dele, na palavra de Deus. Lembrando-nos que Cristo foi a nossa rocha, que foi ferida para salvar um mundo que perece, um gentil que perece, um judeu que perece, um mundo que perece. Cristo entregou sua vida em abundância, para que todos os que têm fome e sede, disse o profeta, eis que vinde à fonte. Comprai de mim leite e mel sem preço. Venha, porque é a comunhão. Venha em memória do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nós vamos fazer amanhã, Tomar da ceia do Senhor. E então nós estamos lembrando-nos dele. Eu estava pensando, muitas vezes nós dizemos só na ceia. Não, todos os dias nós estamos lembrando-nos dele. Aleluias. Aqui o profeta entra no assunto ali de Agar. Isto me deixou assim. Se a gente crê em alguma coisa, irmão, em alguma história, vamos dizer, que passou na Bíblia, quando você ouve o profeta narrando, mencionando aquilo, você crê mais ainda. Você fica mais crente ainda naquilo. E ele olha o que o profeta diz, porque muitos olham talvez para Agar e dizem, ela foi uma introvertida, ela entrou na vida e fez aquilo que aconteceu, hoje tem uma nação assim, brigando ainda ali. Mas não, ela era serva de Abraão, ela era serva de Sara. Ela obedeceu o que Sara pediu para ela fazer. Ela obedeceu o que Sara pediu para ela fazer. E olha a obediência, o que aconteceu. Deus não esqueceu dela, não. E Deus não esquece quando nós somos obedientes à palavra de Deus. Quando nós oramos e pedimos alguma coisa, lembre-se, Deus vai lembrar de você. Deus lembra de nós, Deus lembra da oração que você faz. Posso pensar sobre memória do Senhor de novo no lugar de revigoramento, no poço chamado Bear Laoi Roi, que quer dizer, na língua hebraica, o poço daquele que vive e me vê. Agar, mal entendida. O profeta diz, Agar era mal entendida. E muitas vezes nós também, eu olhava, puxa, mas o que aconteceu ali? Mas olha o que o profeta diz para nós. O poço daquele que vive e me vê. Agar mal entendida. Ou entanto, cumprindo o seu dever, mal entendida, julgada incorretamente, e expulsa sem lugar para ir, com um filho que perecia,
e a água na vasilha havia sido usada. E o pequeno estava chorando, e só o coração de uma mãe saberia o significado do ouvir aquele choro, pedindo água. Enquanto inchava a sua linguinha e seus lábios ressecados, e seu bebê enfraquecendo a cada minuto, expulsa, bem ao cumprir seu dever, sem lugar para ir, ela tinha conseguido ficar sem. Ela mesma. Ela conseguia ficar sem, mas o menino não. Veja, a ponto de espremer a última gota nos labiozinhos ressecados dele. Então a vasilha ficou seca, e ela a colocou no chão e saiu. E o pequenino gritando, querendo água, e ficava cada vez mais fraco. E era o filho único dela. Veja, olha a situação, né? Já não aconteceu na tua casa, na minha aconteceu, a criança pedir alguma coisa e no momento você não ter aquilo para dar? Não corta teu coração? Imagina esta mãe, ali naquele deserto, sem ter água, sem comida. Olha o que o profeta narra para nós aqui. Isto é para aumentar a nossa fé na palavra de Deus. Sem dúvida que seu coração inocente clamava: ó Deus, o que fiz? Será que muitas vezes nós não se perguntamos, muitas vezes alguma coisa que não dá certo, né? Meu Deus, o que será que eu fiz que não está dando nada certo para mim? Mas você olha, você começa a fazer um exame dentro de você, no seu coração, e diz: não, mas está tudo certo. O que será? Sem dúvida que seu coração inocente clamava: ó Deus, o que fiz? O que fiz? E não poderia suportar ver o menino morrer em seus braços. Então o colocou debaixo de uma moita, e ela foi à distância de um tiro de arco, provavelmente 100 jardas, cerca de 90 metros, ou mais, e viu uma arvorezinha, e ajoelhou-se, e ali começou a chorar. Ora, ela se perguntava: por quê? Se ela fez o que era certo, por que esta coisa viria sobre ela? Muitas vezes pensamos assim sobre nossas doenças e aflições. Veja, mas talvez tudo isso se faz para mostrar graça e a misericórdia de Deus. E enquanto ela pensava, ela ouviu o choro distante à medida que enfraquecia, pedindo água. Ela ouviu uma voz falar e dizer: por que choras? Por que estás chorando? Tem aquele hino, né? Por que estás chorando? E ela levantou seus olhos e viu o poço borbulhando, que nascente de revigoramento. Be'er Laia Roy. Talvez o profeta diz, talvez pronunciei errado, e aí ele soletra, ele diz B-E-E-R, traço L-A-A-I, traço R-O-I, que quer dizer o poço daquele que vive e me vê, aquele que não pode morrer, Melquisedeque, El Shaddai, aquele que vive e me vê, conhecendo minhas necessidades, ele se lembrou de mim. E ali ele se lembrou de mim como eu me lembrei dele. Aleluias! E sei que ele vive e ele fez nascer aqui no deserto este poço. Olha a situação em que aquela mulher estava. Mas ali estava o Deus Jiré, o Deus El Shaddai, o Deus da providência. El Shaddai quer dizer o Deus que tem seios, o Deus que amamenta, o Deus que sustenta a igreja. Aleluias. Veja, ali naquele deserto eles estavam. Poderíamos aplicar isso numa mensagem, diz o profeta, de 1 hora neste momento. Neste dia agora, quando o deserto das igrejas, os denominacionais e os pregadores sociais do evangelho e as modas do mundo entraram gradativamente e denominaram-se e separaram-se. Olha,
quão agradecido nós devemos ser por este evangelho que nós temos recebido da parte de Deus. Aleluias. Porque o profeta diz: a melhor coisa que Deus tinha para dar para nós, Ele deu, a sua palavra. A melhor coisa que Ele tinha para dar para nós, Ele deu, a sua palavra. Você diz: eu tenho isso, tenho aquilo, mas isso são consequências da obediência da palavra de Deus. Isto é tudo consequência da obediência da palavra de Deus. Veja, vamos ir mais um pouco aqui. Aleluias. E então pensar que ali se encontra novamente esta noite no poço daquele que vive e me vê. É isso que lembra-se de Cristo, de Cristo deveria significar para o adorador. Sim, ela foi mal entendida e expulsa. Jesus disse: quando ele esteve aqui na terra, eu sou as águas vivas, eu sou as águas da vida. Aleluias. Ele disse para aquela mulher: se tu beber a água que eu te dou, nunca mais sede tu terás. Que água é esta? É a sua palavra. Aleluias. Esta palavra que nos refrigera a nossa alma é a palavra de Deus. Aleluias. E quero trazer outro pensamento aqui que me vem à mente quando Jesus estava sendo julgado, e por nada mais a não ser para zombar por ele. Foi enviado de Pilatos a Herodes. Agora, Pilatos não teve de fazer isso, e você sabe, porque tentou lavar as mãos disso, mas uma vez na sua mão, você tem de tomar sua decisão. A partir do momento que nós ouvimos a palavra, então nós temos que tomar uma decisão. E eu espero que cada um que está aqui nesta noite, os que estão nos visitando, tome uma decisão por Cristo. Não por uma igreja, mas por Cristo. E esta decisão fará com que amanhã ou depois, se você entrar em problemas, em dificuldade, você vai lembrar do Senhor. E Ele vai fazer como Ele fez para esta mulher ali no deserto, quando aquela criança estava morrendo, e ela ia morrer também. Mas Ele é o Deus da providência. Aleluias. Ele é o Deus que providencia as coisas para você e para mim também. Aleluias. Veja. Aqui o profeta começa a falar quando Jesus estava diante de Pilatos. Mas uma vez em sua mão, você tem que tomar sua decisão. Você não pode passar para outra pessoa. É você como indivíduo. Mas ele foi enviado a Herodes só para fazer uma zombaria, porque ele era bem conhecido como quem operava milagres e assim por diante. E ele foi banido da igreja. Por isso o próprio Pilatos achou que simplesmente o enviaria até Herodes, e talvez isso acertaria o velho ressentimento que tinham um contra o outro. Aí já entra a politicagem deles, né? Assim que Jesus foi levado para o outro lado da rua e pelos lugares até se encontrar com o tribunal superior, Herodes. E quando se encontrou com Herodes, Herodes foi apresentado à sua única oportunidade. Quão insensato pode ser um homem ser? Se Herodes ao menos soubesse que em pé diante dele estava o cumprimento de todo o profeta hebraico dos longos e a igreja do mundo que se encontrava diante dele, o cumprimento de todo sábio e profeta que já havia falado, a oportunidade de ter satisfeito o seu coração pecaminoso com graça e misericórdia, que homem insensato ele foi. Ele tinha aquela oportunidade, mas ele deixou passar. Hoje nós temos esta oportunidade, mas não vamos deixar passar. Vamos segurar na palavra de Deus. Vamos se assegurar nas promessas que Deus tem mandado para nós, né? E não vamos deixar passar, porque o amanhã não pertence para nós. O amanhã não pertence para nós. Essa semana que passou aí, só passando, é claro que a morte, se ela vier para um cristão, ela é um transporte para a presença de Deus. Mas para aqueles que morrem sem Cristo, o profeta estava ouvindo uma mensagem dizendo: olha,
é o lugar mais horrível. As pessoas falam do inferno, mas a coisa mais horrível, que ele diz, eu não queria que ninguém fosse para lá. Ele gostaria que todos fossem para o céu, para a vida eterna. Faz uma semana, um rapaz estava trabalhando conosco, rapaz não, já um senhor, né? Mas muito forte, ninguém diria aquilo. E deu entre um mês e meio, ele partiu. O rapaz estava trabalhando ali, né, na empresa, trabalhava todo dia, com uma disposição, conversador, falava. Período que ele foi ao médico, trabalhou mais uma semana, depois que ele foi ao médico, retornou, ficou uma semana trabalhando, teve que retornar ao médico e não voltou mais. Infelizmente, em um mês e meio que ele sentiu aquele problema de saúde, ele partiu. Então, o que eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo, todos que estão aqui, o amanhã não pertence para nós. O amanhã não pertence para nós. E quantos, né? Quantos que têm partido aí e o pior de tudo, que muitos sem conhecer a Deus, né? Mas nós sabemos, se nós partirmos com Ele, nós estaremos com Ele também no outro lado, né? Veja, é só para nós lembrarmos do Senhor, nós estarmos sempre lembrando-nos do Senhor, criança, jovem, todos devemos estar sempre lembrando do que Ele fez por nós. Veja aqui, vamos ir mais um pouquinho, né? Entretanto, não tão insensato quanto um homem hoje que é apresentado a mesma coisa, porque tivemos mais 2000 anos do ensinamento dele, da misericórdia dele. Mas que coisa insensata que Herodes fez quando se encontrava diante dele, e nem pediu graça ou misericórdia, nem pediu perdão de pecado. Ele nem sabia que de pé, acho que esse homem não se dava conta que diante dele estava tal pessoa. Deixamos isso infiltrar um minuto, porque esse homem não tinha um nome tão social, de grande posição social, de diversas organizações e clubes e assim por diante, aos quais ele estivesse ligado. Ele não era conhecido assim, mas ele era entre o povo que conhecia a Bíblia. Aleluias. Conseguiram entender, irmãos? Talvez Jesus para eles não era muito conhecido, mas para um Pedro, para uma Maria Madalena, para aqueles que reconheceram o Cristo, ele era o Deus Todo-Poderoso. Talvez para o mundo, para as denominações, eles estão fazendo como Cristo nada, mas para nós Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha, e possa eu dizer um pouco mais forte, aqueles que estavam predestinados à vida eterna, eles reconheceram isso no momento que ele ficou de pé ali. Aleluias. Eles sabiam que ele era o autor da vida eterna. Mas Herodes não havia descoberto isto. Ele nem sabia que, coisa triste, tudo sobre o que os profetas haviam falado por 4000 anos, o cumprimento do clamor do mundo se encontrava diante dele. Ali na sua presença se encontrava todo o cumprimento. E como eu diria de novo, seria nossa opinião que ele foi homem insensato, porque tomou uma decisão insensata. Pois note que ele nem pediu-lhe misericórdia, ele pediu-lhe para diverti-lo. Ouvi dizer que você é um realizador de milagres, pediu divertimento em vez de misericórdia. Olha, irmãos, sempre devemos estar pedindo a misericórdia de Deus. Porque Davi disse, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Porque no decorrer do dia, no decorrer da semana, nós somos falhos. Nós estamos errando constantemente.
pensando algo que talvez não agrada a Deus. Por isso que devemos estar sempre pedindo a misericórdia de Deus. Aleluia, sempre pedindo, né? É isso que o mundo hoje, expressando outra vez a mesma decisão de Herodes, quando eles veem o Cristo que opera milagres fazendo a mesma coisa hoje, que ele fez então. E as únicas coisas que ele querem, deixe-me ver você fazer assim e tal. Vocês dizem que Herodes se encontrará numa posição ruim? O homem de hoje se encontrará numa posição pior. Olha o que o profeta diz. Herodes tinha 4.000 anos de experiência, os profetas e sábios. Nós temos 6.000 anos. Desde o início, né? Até o Calvário, 4.000 anos, e agora indo para 6.000 anos, passando para 6.000 anos. Então o profeta diz, nós temos mais conhecimento do que Herodes. Conhecendo mais do que Deus vem falando e fazendo, né? Olha o que ele diz. Nós temos 6.000 anos como um super ensinamento, 4 ao que tiveram então, certamente que sim. Que coisa isso causou? Assim é hoje a mesma coisa. Qual foi o problema? Herodes nunca pensou nisso seriamente, nunca parou para considerar. Que nós possamos parar e pensar um pouco no que está acontecendo no mundo todo. No que está acontecendo no mundo todo. E nós começarmos a meditar, se não é momento de nós tomarmos uma decisão mais séria, né? Eu vou ir mais até aqui, irmãos, e estou encerrando. Eu não quero cansar ninguém. O irmão vai pregar, falar e demora demais. E assim é com as pessoas de hoje. Elas veem esta grande coisa, deixam as surpresas, mas não param o suficiente. Então estão procurando ouvir algum rabi ou algum teólogo que invalidam isso com sua explicação. E no entanto, como quando penso em Jeffersonville, quantas vezes quis cobrir-te como uma galinha com seus pintainhos, mas não quiseste? Quantas vezes quis ajuntar-te? Quantas vezes teria eu feito e o jardim onde todas as nações teriam voado para cá, mas não quiseste? Está vendo? Está vendo? Jesus disse isto, né? Ó Cafarnaum, quantas vezes quis eu te cobrir, te cuidar, te proteger, como a galinha cuida dos seus pintainhos, mas vocês não quiseram. E olha as desgraças. E isto Jesus diz para nós também, né? Mas graças a Deus que nós temos ouvido a palavra de Deus, né? Eu creio que cada um que está aqui tem ouvido e dado crédito ao que Deus está falando. Através deste púlpito, através deste ministério, através do pastor Darcy, que tem trazido as palavras, nos advertindo, nos ensinando, né? Para que nós não percamos o arrebatamento. Esta é a minha advertência também para cada um. Para que nós não percamos o arrebatamento. Veja. Agora, está vendo o que Herodes terá de lembrar naquele dia? Sua grande oportunidade ele a rejeitou. E lá em algum lugar, nas regiões dos perdidos, esta noite, ele está lembrando o que fez quanto a isso? Tarde demais agora. Tarde demais agora. Não deixe passar a oportunidade. Diz um certo ditado que o cavalo encilhado passa 3 vezes, né? 2, 3 vezes, depois não passa mais. A oportunidade no nosso lado espiritual é o mais importante na nossa vida. E aí eu poderia colocar aqui no lado natural, oportunidade de alguma coisa que você pode ter. Oportunidade de você, enquanto você pode estudar, estude. Enquanto você pode fazer um curso para você se profissionalizar mais. Oportunidades. Vocês têm, nós temos, né? Os mais novos, eu já estou velho, né? Estou ficando velho. Mas os mais novos aí, nós não sabemos quando o Senhor virá. Nós não sabemos.
Então, se há oportunidade de você estudar, estude, buscando primeiro a Deus em primeiro lugar, é claro. Sempre lembrando disso, primeiro as coisas de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oportunidades virão na tua vida constantemente, dentro de uma empresa, fora, onde você estiver trabalhando. Mas quando essa oportunidade chegar, o que é que precisa ter? O que é que você precisa ter? Você está preparado para aquela oportunidade. Senão, aquilo passa para outro. Aí você diz, agora é tarde, podia ser para mim esta vaga, vamos dizer. Mas não estudei, quando era para estudar, ia na escola, brincava, não dava ouvido, os pais falavam, não dava a mínima, olha aí. Perdi a oportunidade de talvez ganhar mais, né? E assim por diante. Mas vamos buscar as coisas de Deus em primeiro e depois essas coisas. É fundamental. É fundamental. Porque a jovem, futuramente pensando em se casar, ter uma família, para que você possa dar o melhor para os seus filhos, né? Talvez você nem vai ouvir isso que eu estou falando, mas um dia você vai lembrar. E aquele baixinho falava certas coisas lá, que barbaridades. Mas isso é muito importante. Eu falo isso, irmãos, porque a gente perdeu oportunidades de ser muito sucedido na vida, por não estudar as coisas naturais, quer dizer. Mas graças a Deus que Deus nos teve misericórdia e nos mostrou a revelação, a sua palavra. Isto é o mais importante, né? Aleluias. Não deixamos ser assim conosco. Esta é a nossa hora de visitação. Lembramo-nos de Cristo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Não espere até que algumas religiões além nos condenados naquela dimensão onde você não pode ir na presença de Deus. E seu tempo na terra terminou. No pesadelo do horror você se lembrará que teve sua oportunidade e recusou. Que o jovem observe isto, que todos observem isso. Herodes nunca pensou nisso seriamente. Sua única ocasião, ele só pediu que o divertisse e que Jesus fizesse algum tipo de truque, tirasse um coelho do chapéu, ou você sabe, ou algo assim. Ele achou que ele fosse de modo diferente e considerou isto como um mágico. Ouvimos dizer que você pode pregar peça. Deixe-me ver você pregar sua peça agora. Veja. E permita-me dizer isto com reverência, mas quantas vezes supostos ministros desse dia têm dito, se houver Espírito Santo, se você crê que o Espírito Santo é justamente como foi no princípio, deixe-me ver você tomar o fulano aqui, ou isto, este homem aqui, esta mulher aqui, vou buscá-lo, deixe-me ver você realizar isto. Veja, incredulidade, não sejamos incrédulos. Quando a palavra de Deus fala conosco, vamos crer nela, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E quando ela está falando, vamos crer na palavra, não sejamos incrédulos. Temos que ver tal coisa para nós crermos. Não. Bem-aventurado é aqueles que crêem sem ver. Aleluias. A ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra e não ver. Tenho que ver certas coisas. Não. Temos que crer na palavra de Deus. Aleluias. Fizeram isto com o profeta, né? Deixa-me pegar aquele homem lá, cortar o braço dele, um homem ou uma mulher, não lembro bem, e aí vou crer. O Senhor curar ele, falar a palavra e ele ser curado, aí eu posso crer também. Aí o profeta diz, olha, mesmo que desça um anjo do céu
e disser aqui isto, você não vai crer, porque você é um incrédulo. Muitas pessoas não creem, né? Então a incredulidade vai fazer com que você se afaste cada vez mais da presença de Deus. Eles se dão conta de que esse é o mesmo Espírito, não se dão conta. Que disse Jesus: se tu és o Filho de Deus, torna estas pedras em pão. Se tu és Filho de Deus, deixa-me ver aqui. Eles se dão conta de que esse é o mesmo Espírito. Que disse Jesus? Deixa-me voltar aqui, irmãos, perdoe-me. Eles se dão conta de que esse é o mesmo Espírito, não se dão conta. Que disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, torna estas pedras em pães. Aqui o diabo estava falando para Jesus, né? Ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, torne-se essas pedras em pães. Se tu és Filho de Deus, dize-nos quem te bateu na cabeça. Se tu és profeta, dize-nos quem te bateu com um trapo em volta de seu rosto. Bateram-lhe na cabeça, e então um passou a vara para o outro, disseram: dize-nos se tu és profeta, dize-nos quem te bateu, creremos em ti então. Dize-nos se tu és o Filho de Deus, somos honestos de coração. Se tu és Filho de Deus, desça da cruz, creremos que tu és o Filho de Deus. Mesmo se ele descesse ali, eles não iam crer, porque eles eram incrédulos. Ele sabia quem estava batendo. Ele era o próprio Deus. Ele sabia quem estava batendo, a hora que eles passavam a vara para o outro bater, ele sabia. Porque ele conhece todas as coisas. Talvez muitas vezes nós, como já temos ouvido aqui, ele sabe da minha necessidade e da tua necessidade. Mas ele quer ouvir da tua parte, você pedir, você orar, você buscar. É isto que ele quer fazer. Ele sabe, ele conhece a minha dificuldade e a tua dificuldade. Vamos se pôr de pé? Falei que não ia segurar muito, né? Ele sabe, ele conhece meu coração, ele conhece seu coração. Aí você diz: mas então por que nós temos que orar? Porque ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir de nós. Ele estava vendo Agar ali com aquele filho Ismael, né? Ali naquele deserto. Ele sabia a dificuldade que eles estavam passando, a dificuldade que ela tinha. Mas ele estava esperando o clamor dela, se ela ia realmente lembrar dele. E é isto que Deus faz conosco. Se nós vamos lembrar dele ou não vamos lembrar. E quando nós lembramos dele, então ele vem e nos abençoa. Amém? Graças a Deus. Amém. Vamos lembrar do que comentamos nesta noite? Crianças, vão lembrar do que eu falei? Enquanto estiver na sala de aula, vão aproveitar bem aquele tempo? Não ouvi nenhum amém aí. Amém? Vão dar ouvido que os professores estão ensinando? Porque em casa é os pais que ensinam. Mas lá na escola, você tem que ouvir o professor. Que ele vai te ensinar, que ele vai dizer a respeito da matéria que você vai fazer. Certo? Então, lembre-se disto. Os irmãos que estavam nos acompanhando, que Deus possa ricamente vos abençoar, irmãos. Irmão Reinaldo, irmã Érica de Videira, irmã Franciele Martins, Gilmar Quadros, Feruza Castilho de Pinhais, Paraná, Érica Hilde, Antônio Catarina e família de Navegantes. Olha, irmãs, vocês escrevem um J aqui, não sei se é J ou L. Joine Padilha ou Loine? Joine Padilha, Claudimir Fernandes de Chapecó, Josimar de Novaes, Neuci
Radeski de Xaxim, Cristina Rita e Marlene Inácio de Concórdia. Amém? Que Deus possa ricamente vos abençoar. Pedido de oração, Débora pede oração por ela, Sara e Isabel. Jair Azevedo pede oração por Ucrair Azevedo, que sofreu um acidente de carro. Elton agradece a Deus por mais um ano de vida, estava de aniversário ontem. Leandro pede pelo seu cunhado, Mateus, por libertação e restauração. Vamos orar. Peço que a igreja esteja sempre lembrando de orar pelo Mateus, filho do nosso irmão Edmar. A maioria conhece, né? Está passando aí por umas crises bem complicadas, bem difíceis, né? Os espíritos que têm lhes atormentado. Mas nós cremos no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Ele está liberto, vai ser liberto cada vez mais, né? E vamos orar por esta libertação e restauração e também pelos irmãos aqui. Feche seus olhos. Pai querido e Salvador Jesus Cristo, nós cremos que só o Senhor pode fazer algo por nós. De nós mesmos nada podemos, Senhor, nem mesmo levantar pela manhã nós podemos, mas a sua misericórdia que tem se estendido de geração em geração, tem nos sustentado também aqui, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor pela sua misericórdia, toda manhã se levantar, ó Pai, comigo, e eu poder trabalhar e trazer o sustento para a minha casa. E eu creio que é assim com cada filho, com cada irmão, ó Pai, que tem lembrado de Ti, Senhor, que tem buscado o Senhor, porque como os ouvimos o Senhor falando, o Senhor quer ouvir a nossa oração, o Senhor quer ouvir o nosso pedido, ó Pai. E aqui está também, Senhor, os irmãos que têm pedido por oração, ó Pai, Débora que pede por Sara, por Isabel, irmão Jair Azevedo que pede por seu irmão que sofreu este acidente, ó Pai. Também nós pedimos pelo cunhado do irmão Leandro, ó Pai, o Mateus, que está enfrentando este problema, esta dificuldade. E eu creio que só o sangue do Senhor para libertar, ó Pai, para fazer com que ele seja um jovem normal, ó Pai, e que aqueles demônios possam o deixar em nome do Senhor Jesus Cristo, e que ele possa ser liberto de uma vez por todas, porque nós cremos, ó Pai, juntamente com tua igreja, Senhor, nós cremos que só o sangue do Senhor tem poder para fazer com que aqueles demônios caiam por terra e ele seja liberto, ó Pai, e ele possa testemunhar que o Senhor o libertou. Porque como aquele gadareno, ó Pai, que estava possuído daqueles demônios, mas um dia ele pôde testemunhar que o Senhor o libertou, o Senhor trouxe a vida para ele. Pai, toma em tuas mãos. Também oramos, Senhor, para o irmão Elton, que estava de aniversário, Senhor, que o Senhor possa dar muitos anos de vida, com alegria, com saúde, ó Pai, e que ele possa viver para o Senhor todos os dias da sua vida. Abençoe sua família, seu lar, ó Pai, e que o Senhor possa estar com ele, guardando todos os dias da sua vida. Pai, oramos também em favor do pastor Darcy, aonde quer que ele esteja, Senhor, que o Senhor possa estar guardando, ó Pai. Eu creio que ele está levando a tua palavra, Senhor. O Senhor possa trazer ele com segurança para o seu lar, para a sua casa. Livra, Senhor, de todo mal, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada um, ó Pai. Aqueles que estiveram nesta noite, os que nos visitaram, que a tua graça, a tua misericórdia possa se estender sobre cada um deles. Abençoa teu povo, Senhor, a tua igreja. E se houver um amanhã, ó Pai, nós possamos estar aqui também para a Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor possa trazer teus filhos, ó Pai, e que nós possamos estar lembrando aquele dia no Calvário, todos os momentos. Abençoa, Senhor, e guarda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, todos, e amanhã então nós estamos, se o Senhor permitir, amanhã começa o culto às 17 horas. Deus abençoe a todos.